E aí, minha gente boa, tudo bem com vocês? Bom, tinha iniciado o canal, né? Eu pensei que, como eu sou professora de inglês e de espanhol, que eu poderia estar dando dicas e auxiliando o pessoal aí nessa área. Pretendo fazer vlogs também, pretendo fazer um monte de coisa legal, mas o problema é que professor quase não tem tempo, né? Bom, gente, eu gostaria de falar um pouquinho para iniciar, então, nesse vídeo, esse primeiro vídeo aí, falar um pouquinho sobre as diferenças que tem de sotaques de espanhol e de inglês, tá? Que muita gente começa às vezes a aprender uma língua e não se liga que tem várias formas de eu falar uma língua. Várias formas não, mas assim, a gente tem que escolher um sotaque que a gente vai utilizar, né? No inglês, basicamente, a gente tem assim a separação sempre entre o inglês britânico e o inglês americano, né? É, no espanhol, a gente tem variedades muito amplas, assim, né? E às vezes o pessoal pega e mistura sotaques ou mistura formas de falar de um país e de outro, e aí pra pessoa que tá ouvindo tu falar, principalmente o nativo, ele vai achar muito estranho, assim, ele vai achar, ué, mas essa pessoa tá falando algumas coisas que se fala na Argentina, tá falando algumas coisas que se fala no Peru, tá falando algumas coisas que se fala no México, tá falando algumas coisas da Espanha, aí o teu ouvinte ele fica um pouco confuso, assim, em relação à tua fala. Então a gente sempre tem que tem que escolher, né? Bom, o inglês, falando mais propriamente do inglês, a gente tem o inglês americano, né? Que é uma variação do inglês original, digamos assim, que é o inglês britânico, né? Que é falado na Europa e todo mundo ocidental, geralmente tende-se a falar o inglês britânico. E aqui na América a gente tende a aprender e falar o inglês americano, né? Quais são as diferenças? Bom, a diferença é primeiramente de sotaques, né? Que eu não vou adentrar nisso agora, mas o sotaque principalmente, né? E tem muitas palavras, tem palavras muito diferentes, né? Exemplo, caminhão nos Estados Unidos vai falar truck, no inglês britânico vai falar lorry, né? No inglês, algumas coisas também de escrita também vão ficar diferentes, né? Ah, tem milhares de coisas que eu poderia estar falando. No inglês americano vai falar cookies, no inglês britânico vai falar. E também, assim, falando de pronúncia de palavras, né? No inglês americano vou falar daughter, que é filha, por exemplo, e, e no inglês britânico vou falar daughter, né? Uma entonação mais pesada, assim. Water, que é água no inglês americano, no inglês britânico water, né? Então, eles têm essa diferenciação, assim, can, verbo poder, ou can't, né, no inglês americano, no inglês britânico, can't, né? Então ele é mais pesado, ele é mais próximo ao original, porque o inglês original ele deriva do alemão, né? Então por isso ele tem essa entonação mais pesada. Bom, e aí do espanhol a gente tem pelo menos assim, pelo menos umas 4 variações, mas tem muito mais que isso, né? Fora as palavras, assim, que são muito diferentes. O espanhol da Espanha, que é um espanhol europeu, né? Totalmente distinto, é o original, digamos assim. E o espanhol aqui da América, totalmente distinto, né? Da América Central é um, da América do Sul é outro. O espanhol falado na Argentina e no Uruguai, ele é bem peculiar, assim, né? Então eu vou fazer um outro vídeo falando melhor assim sobre o espanhol mais especificamente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí alguma coisa de comentário, deixa sugestão de vídeo. E é isso aí por enquanto, tá? Abraço, a gente se fala. Até mais.